Crônicas, capítulo 26, apenas o verso de número 4. Não, vou começar do verso de número 3 ao verso de número 5 e depois o verso de número 16. Diz assim, verso 3: Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias seu pai, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Verso 16 diz: Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Eu queria que vocês, juntamente comigo, aqui no verso de número 4, vocês repetissem comigo. Depois da minha fala, vocês repetissem o que eu vou ler. Amém? Diz assim: E fez o que era reto aos olhos do Senhor. A igreja. Amém? Amém. Amados, está ótimo. Obrigado, Robinho. Nós estamos diante de um texto que preconiza ou elogia a pessoa de Uzias, que aos 16 anos de idade ele se torna rei de Israel após a morte de seu pai. O que a Bíblia preconiza, o autor deste livro de 2 Crônicas, diz que Uzias, ele fez tudo conforme fizera o seu pai. Quer dizer, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme fizera o seu pai, o rei o rei Amazias. Se a gente parar para pensar um pouco, nós lemos aqui no início o texto do capítulo 26 inteiro, que contou um pouco da história do rei Uzias. Esse rei que começou a reinar aos seus 16 anos e fez tudo certo. Ele, com 16 anos, na sua tenra idade, na sua juventude, ele já tinha consciência do que era certo e do que era errado. Hoje, na nossa atual sociedade, ainda se ecoa a polêmica a respeito da maioridade penal. Né? Quem está por dentro deste assunto, levante a mão. Né? Uma boa parte da sociedade diz que é a favor da redução da maioridade penal, que no caso ela reduziu, né, para os 16 anos, não é isto? Quer dizer, se o menor, ele que compreende a questão da vida, do bem e do mal, do certo e do errado, se ele cometer algum mal, algum crime hediondo, ele vai cumprir uma pena como cumpre uma pessoa de maior. E interessante notar é que uma boa parte da sociedade é a favor,
uma minoria não é a favor da redução, porque acreditam que por conta ou por questões sociais, o jovem é levado a cometer crimes, não de forma consciente, mas de uma forma inconsciente, por conta da sociedade que não dá a oportunidade de esses jovens terem talvez um bom emprego, ou a educação, emprego, para assim também conquistar na vida. É lógico que, fazendo uma análise bem crítica ou bem focada neste assunto, a gente compreende que o menor de idade, um jovem de 16 anos, eu não vou falar sobre política, não é sobre isso não, mas eu quero que você compreenda aonde eu quero chegar. Nós temos aqui um rei que nos seus 16 anos, ele passou, um jovem, melhor dizendo, que se tornou rei na sua idade de 16 anos, diz que ele fez tudo certo, ou melhor, fez o que era reto, assim como fizera o seu pai. E quando nós fazemos uma análise sobre essa questão da juventude atual, nós percebemos que uma boa parte da juventude não é por conta de problemas sociais que eles têm escolhido o mal, é porque o pecado, infelizmente, é inerente no ser humano. O ser humano, por nascença, por genética e por moral, muitas das vezes, por questões moral, infelizmente espiritual, que é o princípio da situação, muitas pessoas, principalmente a juventude, têm escolhido andar no mal, têm escolhido o mal, fazendo uso do seu livre-arbítrio, fazendo uso da escolha, das suas decisões. Nós percebemos que uma boa parte da juventude hoje atual tem escolhido aquilo que é errado, porque parece que aquilo que é errado dá prazer, parece que aquilo que é errado é o que está na moda, parece que aquilo que é errado, eu não preciso categorizar talvez as condições que levam um jovem a cometer coisas, não é principalmente o crime, o roubo, o assassinato, o latrocínio, mas coisas na vida aonde o jovem se sente agora talvez independente dos pais, talvez autônomo nas decisões, e eles passam a escolher aquilo que é errado, a tomar decisões que não são de acordo com a boa moral e com a boa ética da nossa sociedade. Tem um prazer naquilo que é ruim, tem prazer naquilo que não edifica, tem prazer na maldade. Quantos jovens hoje em dia, infelizmente, têm se empunhado de uma arma, e eles muitas das vezes não têm apenas, eles não se limitam apenas em roubar, como no caso das reportagens que vemos, em roubar um celular, um tênis. Além de roubar, eles querem matar, eles querem ver sangue. Infelizmente é uma realidade da nossa sociedade. Mas olhando para a Bíblia, eu vejo aqui um jovem, um moço de 16 anos, que após a morte de seu pai, ele foi colocado como rei. Ele reinou no lugar do seu pai. E foi um dos reis de Judá que reinou mais tempo como rei naquela época. 55 anos reinou o rei Uzias, trono de Judá. E o interessante é que quando nós vemos que esse moço fez o que era reto, conforme fez o seu pai, está aí uma questão que é o resultado de muitos problemas da nossa sociedade. Qual é o problema muitas das vezes dos nossos jovens? Falta de referência, falta de exemplo, não é de recursos. Às vezes, irmãos, nós queremos dar tudo de bom e de melhor para os nossos filhos. Há pais aqui que passaram na sua juventude privações econômicas, não tiveram o prazer de ter o melhor tênis, de ter a melhor roupa de marca, mas talvez muitas das vezes passaram fome, necessidade, tiveram que trabalhar cedo aos 14 anos. Talvez muitos dos pais que estão aqui, como eu na minha juventude, passei por muitas privações, uma juventude muito difícil, em um lugar muito difícil.
Mas a problemática aí não é a questão de ter as coisas, é a questão de ser. É a questão de ser. Por falta de exemplo e por falta de referências dentro do lar, é que muitos jovens estão indo para o mundo das drogas, para o mundo da prostituição, para o mundo dos vícios e para um mundo que muitas das vezes é um abismo sem fundo. É a realidade muitas das vezes, não só de pessoas lá fora, como de pais e de famílias cristãs. A exemplo de Uzias, ele tinha um exemplo dentro de casa. O capítulo 25 conta a história do pai do rei Uzias, do rei Amazias. Diz o texto que ele não era tão perfeito assim. Ele não era tão bom quanto você pensa ou imagina. Diz o versículo de número, capítulo 25, e o verso de número 2, que ele também fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não fez com inteireza de coração. Quer dizer, mesmo assim, ele ainda estava em falta com Deus. Mas isso ele não fez com que ele deixasse de ser um exemplo para o seu filho, de ensinar a retidão, o caminho correto, o caminho do Senhor, os princípios morais, os princípios espirituais, que pudesse ser adequado moralmente na vida de Uzias, para que ele fosse uma boa pessoa, para que ele fosse um bom servo de Deus e consequentemente um bom rei para a nação. A palavra retidão, que é a mesma coisa do que a palavra justiça, significa que é estar em conformidade com o padrão moral elevado. Padrão moral elevado. Só que aí fica a pergunta: que padrão moral elevado eu preciso ter? Eu preciso me adequar para que realmente eu seja um bom servo de Deus, para que realmente eu seja um bom exemplo de pai, de marido para minha família. Eu não estou me referindo só aos homens, eu me refiro também às mulheres. É um texto que fala de questões de padrão moral e espiritual, que não é uma questão relativa. Hoje o padrão ético e moral foi colocado no relativismo, aonde alguém diz: o que é certo para mim, talvez seja errado para o outro, e eu tenho que respeitar o que o outro pensa, por conta da questão de nós se harmonizar com a sociedade, de nós termos, como diz, tolerância, que é um dos temas atuais. Para mim estar em conformidade com a nossa sociedade, eu preciso aplicar, eu preciso me relativizar. Quer dizer, a minha ética moral, o meu padrão espiritual, que nós vamos chegar lá, que tem uma fonte, nós temos que entender qual é a fonte ética e moral da qual você adequa a tua vida, para que você seja um exemplo para a sua família, para que você seja um exemplo para a sociedade. É aquilo que Jesus ensina como luz do mundo e sal da terra. Luz do mundo e sal da terra não está falando de elementos como o azeite, no azeite ou no óleo para poder acender o pavio. Isso não é uma questão de elemento, de matéria, para me dizer que eu sou luz. Não está dizendo sobre isso. Não é uma questão de elemento da terra, que dá sabor, como o sal, que está se referindo. Jesus está falando de uma vida moral e ética que se adequa a um padrão, e nós precisamos saber que padrão é esse. Se você quer prosperar, se você quer ter uma vida saudável, se você quer ter realmente uma vida feliz, ou uma vida bem-aventurada, isso não está no limiar da barganha, como muitos fazem por aí. Deixa eu fazer isto para Deus, para que Deus faça isto por mim. Para nós sermos realmente prósperos, o Salmo de número 1 nos dá uma lição, nos dá uma referência,
Como assim, pastor? Para mim ser próspero, eu tenho que me adequar a uma lei moral, espiritual e ética. E quais são elas? No Salmo 1, o salmista Davi diz assim, que bem-aventurado é o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Quer dizer, se você ouve o ímpio, se você anda em conformidade com o ímpio, se você anda em conformidade com este mundo, não tem como Deus realizar em você e na sua família as promessas que Ele tem para você. Não tem como. Não adianta você dar $1 milhão para Deus. Não adianta você fazer talvez uma liturgia religiosa para Deus, como jejum, como orações, se de fato você não se adequar a esse padrão moral divino que Deus requer na sua palavra. Assim como Uzias se adequou em conformidade ao exemplo de seu pai, ele também fez tudo o que era reto aos olhos do Senhor. Olha aí, você pode ser reto aos olhos do seu pai, você pode ser certinho aos olhos da sua mãe, você pode ser certinho aos olhos da sociedade, você pode ser honesto, você pode pagar suas contas em dia, você não fuma, você não bebe, você não se prostitui, mas pode ser que você não esteja em conformidade com a moral divina. É o tipo de pessoa que diz, olha, para que ir para a igreja se eu não mato, se eu não roubo, se eu não bebo, se eu não faço nada de errado? Eu estou direto no céu, vou direto para o céu, eu sou certinho nessa vida. É o que muitas pessoas respondem quando você, como luz e sal da terra, você diz para ela que Jesus ama ela, que Jesus tem um plano na vida dela, e ela diz, para que ser crente se eu não faço nada de errado? Quem está entendendo, diga amém. E da onde vem esse padrão? E de qual padrão nós definimos o que é certo e o que é errado? De que padrão? O padrão do pai? O padrão da sociedade? O padrão político? Da onde vem esse padrão ético, moral, que eu preciso me adequar para que Deus possa cumprir em mim a sua vontade? Aprenda uma coisa, irmão. Aprenda uma coisa. Você quer viver as promessas de Deus? As promessas de Deus são condicionadas. São condicionais. Existem muitas pessoas vivendo na igreja, muitos anos na igreja, sem ver a promessa se cumprir. Por que não se cumpriu? A Bíblia diz que ela é condicional. Como? Se você estiver em mim, Jesus está dizendo, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei o que quiseres. Aí a gente fica com o quê? Pede o que você quiser para Deus, que Deus vai fazer. Tu acha que é assim? Tu acha que é tão simples assim? É simples assim quando a palavra dele está, quando você está nele, e quando a palavra dele está em você. Aí você pode pedir o que você quiser, que ele vai cumprir, que ele vai responder, que ele vai fazer, porque ele é fiel para cumprir a sua palavra. E quando estamos de acordo com a sua palavra, diga glória a Deus, meu irmão. O problema da nossa geração atual hoje, pós-moderna, melhor dizendo, é o relativismo moral. Como eu disse aqui, o que é certo para um pode ser errado para o outro. É aí, irmãos, dentro dessa mentalidade, ou dessa visão, ou dessa filosofia, da qual o mundo se adequou. E olha, irmãos, que não é uma questão de mundo lá fora, do não crente. Eu estou falando do cristão dentro da igreja. Do cristão dentro da igreja. As pessoas se tornam hedonistas. Pastor, o que é isso? É uma palavra grega que se refere a pessoas que só vivem pelo prazer e para o prazer. Quer dizer, eu tenho que buscar o prazer a qualquer custo. Anulam os princípios da família, anulam os princípios da ética moral de Deus, mesmo estando inserido numa ética social mundana, achando que está fazendo certo,
Mas existem pessoas cristãs que são egoístas, são individualistas, vivem só para elas e para si mesmo. Estão na igreja, mas só pensam nelas, só vivem para elas. E há pessoas que são hedonistas, que vão muito mais além do que isto. Vivem pelo prazer e para o prazer a qualquer custo. O que basta é a minha barriga estar cheia. O que basta é eu estar muito bem vestido. O que basta é eu me aparecer, mostrar para todo mundo que eu sou alguma coisa. Eu quero que as pessoas vejam em mim. Eu quero me autodeterminar sobre as outras pessoas. São pessoas hedonistas. Vivem pelo prazer e para o prazer, a custo de qualquer coisa. Não importa os princípios, não importa a boa moral. Fazer o que é reto aos olhos do Senhor é diferente daquilo que você pensa, como vir à igreja, como ter conhecimento da Bíblia, como achar que está certo em todas as áreas da sua vida. É muito mais do que isso, meu irmão. É muito mais do que você pensa. Fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Aos olhos do mundo, você pode ser uma pessoa correta, mas aos olhos de Deus, você pode estar totalmente contrário à vontade que Ele requer da sua vida. O egoísmo é um deles. Pensar só em si. Quantas pessoas estão vivendo debaixo desse tipo de vida? Egoísmo se manifesta na vida do casal, quando o marido só pensa nele, não pensa na esposa, não pensa nos filhos. Tem que prevalecer só a sua razão, tem que prevalecer só o seu desejo, o seu achismo, tem que prevalecer só a sua vontade. Ou vice-versa, quando a esposa acha que tem que prevalecer o gosto e o desejo, isso vai de um extremo ao outro. A mulher que faz greve de sexo para o marido, se o marido não fazer a vontade dela. Estou certo ou estou errado, meu irmão? Há homens que não dão o cartão de crédito na mão da mulher se a mulher não fizer o que ele quer. Aí vai de extremo ao outro. Depende do que você está vivendo, depende de como você manipula a situação, depende de como você manipula as condições. E muitas das vezes nós somos tão egoístas que nós queremos o bem dos nossos filhos, mas de forma errada. Nós queremos que nossos filhos sejam bons estudantes, mas barganhando com eles. Nós não entendemos o que os nossos filhos querem de fato. Nós queremos que eles sejam aquilo que nós queremos que eles sejam. E não entendemos que os nossos filhos são distintos de personalidade, de espiritualidade, de muitas coisas da gente. E não adianta querer forçar a barra com os filhos, não adianta querer forçar a barra com o irmão da igreja. Cara, o irmão tem que ser igual, o irmão da igreja, o árbitro tem que ser igual eu. Você está enganado, irmão. Há uma diversidade de pensamentos, de conceitos, mas o padrão moral, ético, espiritual tem que ser uma única fonte. E essa fonte, ela é provinda de Deus. Mas para isso nós temos que se capacitar como chefes de família, como exemplos, como foi o pai de Uzias. Tem um outro fator que é uma outra problemática, irmão. Preste muita atenção nisso aqui, você não pode perder isso. Tem muita pessoa que vem para a igreja, aceita Jesus e acha porque foi batizado com o Espírito Santo, está tudo bem. Não é assim. Conheceu a Bíblia, não é assim, irmão. Precisa se abnegar de algumas coisas, principalmente o egoísmo, que é uma raiz, que é causadora de tantos problemas, como eu citei aqui. Vai de um extremo ao outro. O egoísmo fez com que Eva tomasse do fruto, porque ela desejou aquele fruto ardentemente. Ela olhou, viu, pegou, comeu e deu ao seu marido. Queria sentir o prazer, queria saber. Sabe, irmão, é aquele conceito que as frutas roubadas são mais doces. Tem gente que tem um pomar de frutas no seu quintal, mas prefere pular seca para roubar o do vizinho, a goiaba do vizinho. O egoísmo. Não precisa, mas faz só para se satisfazer do proibido, do mal, do errado, do não. Vocês estão entendendo? Um outro problema se chama
utilitarista. Você nunca ouviu falar isso? Já ouviu? É o utilitarismo. Existem pessoas que são assim. São aquele tipo de pessoas. O certo é o que é útil. O certo para aquela pessoa é o que é útil, é o que serve. Aquela pessoa que ela é assim. Ela usa as pessoas para alcançar coisas. Ela utiliza da pessoa para alcançar os seus objetivos. Aquele tipo de pessoa que usa as pessoas para alcançar coisas. Que tinha que ser pelo contrário. Usar das coisas para alcançar pessoas. Tem pessoas que querem subir na vida. Não é verdade? Aí ela pisa em um, pisa no outro, puxa o tapete, apenas para alcançar um cargo na empresa, alcançar um cargo na igreja. Faz de tudo. Ela não vê o bem da pessoa em si. Não vê o bem. Vocês estão entendendo? Diga amém. E essas pessoas, irmãos, são individualistas. Elas barganham, querem tirar vantagem a qualquer custo, em detrimento da santidade, da verdade, da família, como eu disse aqui. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 12, e o verso de número 2, ele diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O mundo tem uma moral, tem uma ética. Qual é a ética moral do mundo, meu irmão? Hoje o mundo enaltece o divórcio. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você casou, não tem esse negócio de se separar, não. Ah, pastor, mas não aguento mais. Minha mulher, pelo amor de Deus, pastor, meu marido. Não, irmão. Você vai morrer banguelo, tomando Viagra, se funcionar ainda, mas vai até o fim, querido. O pastor está meio desaforado hoje. Vigia. Tua mulher riu. Se entregou aí, Camila. Camila entregou nele. Amém, irmãos? A gente brinca assim, mas é sério. Casou, tem que ir até o fim. Aí eu vou casar porque eu quero fazer sexo. É utilizar de pessoas para chegar a um desejo. Eu quero casar porque eu quero sair da casa da minha mãe. É usar pessoas para alcançar um objetivo, um desejo. Eu quero casar porque eu quero viver bem. Que camarada ali tem dinheiro, ou vice-versa. Não estou falando das mulheres, viu, irmãs? Eu estou dizendo, é como o mundo pensa. É como o mundo enaltece as coisas. É como o mundo ostenta as coisas. Esses dias fizeram uma pegadinha de um camarada feio, que estava com um carro extremamente bonito. Alguém deve ter visto essa pegadinha. Que ele chegava nas mulheres e dizia que queria paquerar as mulheres, queria sair. Ela, não, eu sou casada. Não, você não, eu sou compromissada. Não. Quando o cara chega, que abre o carro, aí ela muda de ideia. Ela muda de ideia. Hã? É? Então, irmãos, não só pelo lado feminino, mas o masculino também. Quantas situações hoje o mundo tem enaltecido o prazer, o sexo, a corrupção por meio de músicas, de filmes. E nós, igreja, temos aderido isso. Temos se conformado com isso. Estamos aceitando como verdade, como o homossexualismo, sabe, irmão, como o aborto. Tudo isso em nome da ética e da moral. Aceita isso, não tem problema. É social. Se você não aceitar, você é um intolerante. Você é um alienado. Você é um reacionário. Você é uma pessoa que não entende nada. Você é um fundamentalista. São essas expressões que o mundo tem usado para calar a boca da igreja. E nós não podemos temer diante disso. Temos que fazer reto aos olhos, fazemos o que é reto aos olhos do Senhor, independente como o mundo pensa da gente. A igreja não faz parte do mundo, e o mundo não faz parte da igreja. É esse tipo de consciência que entrou na mente de muitos. Casou, não deu certo, separa.
Não quer o filho? Pode tirar. A lei está dizendo aí que tem que aprovar o aborto. Então tira. Não é vida não, isso é apenas um feto. É um embrião, não entende nada, não tem consciência de vida. Mas é para o bem-estar da saúde da mulher. Então vamos aceitar. Usam essas prerrogativas de um cuidado social, mas transgredindo a palavra de Deus. Querem fazer o que é certo, mas fazendo o que é mal aos olhos de Deus. E muitas das vezes nós vamos fazer o que é reto aos olhos do Senhor, e vamos ser taxados de ignorante, vamos ser taxados de mentirosos, vamos ser taxados de pessoas ruins, mas nós estaremos fazendo o que é reto aos olhos de Deus. Você está disposto a fazer o que é reto aos olhos do Senhor, meu irmão? Diga glória a Deus. Nós somos chamados para sermos referência deste mundo, luz e sal deste mundo. Como cristão, nós devemos obedecer à verdade de Deus, os princípios de Deus. Os princípios de Deus são absolutos, são verdades absolutas. E a ética desse mundo diz que não existe princípios absolutos, tudo é relativo. Não, a cruz de Cristo é absoluta. Eu vou obedecer até o fim. Mate-me se quiser, me prendam se quiser, mas eu serei fiel até a morte, como diz a Bíblia. Não vou transgredir a verdade de Deus, não vou sair da vontade de Deus. Eu posso passar por tribulações, eu posso passar por dificuldades, por zombaria, mas eu vou ser fiel a Ele até a morte, como diz a palavra. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Fazer o que é reto, irmão. Seja reto, seja fiel. A sua ética, a sua moral, que de fonte é o Senhor Jesus, que é a fonte da vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o nosso referencial. É nele que nós temos que se amoldar. É nele que nós temos que se acomodar como vida, para que possamos realmente fazer a diferença nessa terra. Precisamos mudar a nossa consciência, irmãos. O segundo fator na vida de Uzias foi que, além de ele fazer o que é reto, ele também deu-se a buscar a Deus. Não adianta a gente ter uma consciência moral, ética, de acordo com a vontade de Deus, e não ter uma continuidade de busca. Nós temos que continuar buscando, crescendo no Senhor, sendo edificados. A Bíblia diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Só que a questão de Uzias, irmãos, ela é uma questão muito trágica, que é um dos problemas de muitas pessoas na igreja de forma geral. Ele é o tipo de crente que começa bem, faz tudo certinho, aceitou Jesus. Meu camarada é impecável, não falta na oração, não falta na escola dominical, sabe, é crente, dá paz do Senhor para todo mundo, é cheio do Espírito Santo, busca a Deus, vai para o monte, vai para as vigílias, está lá ouvindo a palavra, é fiel. Aí Deus começa a abençoar a vida do camarada. Diz que Deus deu vitória para Uzias sobre os filisteus, ele subjugou os amonitas, os árabes, edificou cidades, colônias em outros países, nos vales, nos desertos. Ele era amigo da agricultura. Diz o texto que ele era um camarada tão inteligente que ele conseguia chegar numa terra seca e pela sabedoria e habilidade que ele tinha, ele fazia daquela terra se tornar uma terra fértil, pela sabedoria que Deus deu para ele. Um homem que teme a Deus, que é justo diante de Deus e que busca a Deus, se torna um homem sábio e inteligente. Irmãos, está sempre um passo na frente. Tem gente que não tem sabedoria de Deus, anda que nem caranguejo, só anda para trás. Só anda para trás. Por quê? Porque não se conformou com a vontade divina. Aí começa a caminhar para trás, as coisas começam a dar errado. Nada, por quê? Alguma coisa está errada. Estou passando uma prova que não acaba. Por quê? Temos que reaver o conceito, vamos analisar, vamos ver o que está acontecendo. Aí a pessoa fala, peraí, eu tenho que me adequar realmente à vontade de Deus na minha vida. Diga amém se você está entendendo. Então, irmãos, ele era tão inteligente que aquele camarada, Deus deu capacidade de engenharia bélica para ele.
É o texto que está dizendo. Ele criou, ele inventou armas bélicas que disparavam flechas ao longo alcance, pedras grandes de ao longo alcance. Camarada inventou engenhocas bélicas pela sabedoria e inteligência que Deus deu para ele. Irmão, preste atenção numa coisa. Quando você ouve a palavra de Deus, entende a vontade do Senhor. É como o Salmo 1 que eu disse aqui. Não anda segundo o conselho dos ímpios, não anda na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, mas antes tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto aos ribeiros, que dá o seu fruto na estação própria, e cuja as folhas não caem. Sabe o que é as folhas não caem, irmão? É pessoa que nunca você vai ver aquela pessoa para baixo, a pessoa sempre revigorada. Uma árvore que está vivendo no inverno, ela está de folhas secas, está só os galhos. Existem pessoas que estão assim, pessoas que vivem em terra seca, vivem sempre seca. Mas quem vive perto do ribeiro, da presença do Senhor, no Espírito Santo de Deus, andando na palavra, as suas folhas são verdejantes, tem sempre frutos, está sempre na frente. Tudo quanto faz prospera. Quem quer prosperar aqui, irmão? Quem quer prosperar aqui? Levanta a sua mão se você quer prosperar. Então fique plantado na presença de Deus. Aleluia. Ele tinha muitíssimos soldados. Só a sua guarda especial, a sua guarda particular, era de 307.500 homens. Sua guarda particular. Ele era um rei que tinha uma guarda particular. 307.500 homens que estavam à disposição só do rei. Não era para lutar contra, era só para o rei, para defender o rei, para cuidar das coisas do rei. Para cuidar das coisas do rei. Olha a capacidade que aquele homem chegou. E diz o texto, verso de número 5, que ele se deu a buscar a Deus nos dias de quem? De Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Um homem extremamente habilidoso na vontade do Senhor. O Salmo de número 1 diz, para nós não andarmos segundo o conselho dos... Uzias tinha um bom conselheiro. Era um conselheiro que direcionava a vida dele de acordo com a vontade de Deus. Existem pessoas que vivem assim, irmãos. Elas perderam a direção. Elas dizem assim, olha, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Na minha vida quem manda sou eu. Olha, quem manda no meu nariz sou eu. Eu faço o que eu quero. Eu sou assim. Eu vou viver assim. Eu vou morrer assim. Irmão, nós temos que mudar nossa consciência. Essas pessoas não ouvem os pais, não ouvem os amigos. É por isso que está sempre quebrando a cara. Não ouve conselheiros, não ouve o pastor da igreja. É por isso que está sempre quebrando a cara. E quando você não ouve nenhuma dessas pessoas, muito menos Deus você vai ouvir, meu irmão. Muito menos Deus. Quem não ouve pai e mãe, vai ouvir Deus como? Se não ouve o pastor, vai ouvir Deus como? Se não tem direção de vida, meu irmão, como é que você vai ouvir Deus para saber se posicionar nessa vida? Diga amém. Então essas pessoas, elas querem viver do jeito delas. E eu vou dizer uma coisa, essas pessoas estão fadadas ao empobrecimento, estão fadadas ao insucesso, estão fadadas a uma vida de derrota. Mundo espiritual, mundo físico e mundo emocional. Irmãos, não vai adiantar você estar bem emocionalmente. Não vai adiantar você estar bem materialmente, fisicamente, e estando mal espiritualmente. Não vai adiantar nada. É muito melhor muitas das vezes estar mal material. É muitas das vezes melhor estar mal até emocionalmente, triste com muitas situações, mas estar bem com Deus. Estar bem espiritualmente. Ah, eu quero ser feliz. Você quer ser feliz? Só que eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Ser feliz é um estado de espírito, de mente, ou de mente. Estar alegre é um estado de espírito. A única fonte de alegria é o Espírito Santo.
fonte de felicidade, de prazer, é um romance, é vida material, bem, dinheiro no bolso, é roupas de marca. Isso é estar feliz. Mas um dia essa felicidade acaba. E no dia que essa felicidade acaba, eu quero ver quem é que vai alegrar a tua alma. Mas muitas das vezes você não pode ter nada disso, mas no fundo da sua alma e do seu espírito há um gozo e uma alegria que é indizível. Diga glória a Deus se você está entendendo. E para nós encerrarmos, irmãos, ele obedeceu, ele era reto, ele buscava a Deus, estava debaixo da obediência de um profeta, mesmo sendo rei. Aí Deus engrandeceu ele, a fama dele chegou até o Egito. E o verso 16 diz: mas havendo já fortificado, exaltou o seu coração até se corromper, transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Nós temos que tomar muito cuidado com a prosperidade que muitas das vezes é Deus que nos dá. Existem muitas pessoas que recebem a bênção, só que a bênção na vida dela se torna uma maldição. A pessoa recebe a bênção, vai para a igreja, ora, busca, Deus abre a porta, Deus cura, Deus dá um carro, Deus dá uma casa, Deus faz a pessoa prosperar na sociedade. Sabe o que acontece? Some da igreja, não quer mais saber de Deus, não quer mais saber de Jesus. É o que aconteceu com Uzias. Sabe por quê, irmão? Nós somos, se a gente não vigiar sempre, o orgulho toma conta do nosso coração. Há pessoas que muitas vezes Deus priva ela de receber algumas coisas, porque se der para ela um grão a mais do que já tem, ela pisa nos outros, ela maltrata os pais, maltrata os amigos, já não fala mais com ninguém. Essa pessoa já não é mais a mesma. Essa pessoa você já não vê mais com tanta frequência. Por quê? Porque o coração se exalta. Quem está entendendo, diga amém. Precisamos tomar cuidado com o orgulho. Por que eu estou dizendo isso? O Espírito Santo de Deus vai abençoar a tua vida, meu irmão. Se você está caminhando retamente na presença de Deus, se você está andando de acordo com a vontade de Deus, se você está fazendo o que a vontade de Deus requer na sua vida, você pode se preparar que um tempo de prosperidade e de bênção está vindo sobre a tua vida. Levante as suas mãos assim. Busque-o retamente, busque com uma vida reta em santidade, na verdade. Porque se Deus te abençoar agora, você pisa nos outros. Mas Deus quer que você se quebrante na presença dEle, que Ele vai te exaltar, Ele vai te abençoar. Aleluia. Uzias se orgulhou, irmão. Deixou de ouvir os sacerdotes, deixou de ouvir os profetas, deixou de ouvir Deus. E falou assim: agora vai ser tudo do meu jeito. Fiquei rico, ganhei as batalhas, expandi meu território, todo mundo tem que se curvar diante de mim, todo mundo faz o que eu mando. Agora eu sou o cara, eu sou o tal. Eu vou lá no templo e vou fazer o que eu quero. Aquele sacerdote lá agora querem dizer tudo que eu tenho que fazer, que eu tenho que orar, que eu tenho que buscar, que eu tenho que ler a Bíblia. Que negócio é esse? Porque quando o orgulho entra no coração, meu irmão, nós deixamos de fazer muitas coisas que só os humildes faz. Dobrar o joelho, buscar a presença do Pai, se render na presença dEle. E ele falou: eu posso fazer o que eu quero. Foi lá fazer. Chegou o sacerdote e falou assim: você não pode fazer isso aqui não, rei. Isso aqui é lugar de sacerdote, você não foi chamado para isso. Você é rei, você tem que sentar no trono e reinar, julgar o povo. Aqui quem manda, aqui quem faz as coisas, eu sou um sacerdote. Não compete a ti, rei, fazer o que você está fazendo. Expulsaram ele, ele falou: não, que ninguém me expulsa. E quando todo mundo olhou para ele, uma lepra apareceu no rosto dele, na testa dele.
E leproso, irmão, tem que sempre ficar isolado. Deixa eu dizer uma coisa aqui para alguns aqui. O Espírito Santo está dizendo. Eu estou falando de lepra física, eu estou falando de lepra espiritual. A lepra espiritual, irmãos, ela faz com que a pessoa ela se ausente do rebanho, da sociedade. A pessoa passa a viver uma vida, como eu já expliquei aqui, de ostracismo. Não quer ver ninguém, não quer olhar para a cara de ninguém, não quer falar com ninguém, não quer atender telefone. Fica uma pessoa leprosa, espiritualmente. Deus quer curar você nessa noite. Deus quer curar. Diga amém se você está entendendo. Se coloque de pé, meu irmão. Para nós encerrar aqui, a Bíblia diz que o rei ou profeta Isaías viveu na mesma época deste rei. Se não me engano, ele era primo do rei Uzias. O profeta Isaías havia embarcado, havia se amoldado conforme os desejos de Uzias. E sabe o que aconteceu com o profeta Isaías? Ele deixou de ver a glória de Deus. Ele não mais teve uma revelação de Deus. E no dia que o rei Uzias morreu, ele escreve em Isaías capítulo 6. Porque Uzias significa, Uzias é a personificação do orgulho. Quando o dia que o rei Uzias morreu, ele escreveu: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Uzias começou bem, cresceu e terminou mal. Deus deu uma chance para Isaías se arrepender e retomar tudo aquilo que Deus havia na vida dele. Quando Isaías diz assim: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele havia se adequado à geração atual da sua época. Ele se enredou na mesma mentalidade de Uzias, que era o seu primo, mas ele era um profeta. Ele não fez a diferença na vida de Uzias. Ele não disse para Uzias: Uzias, você está errado, você precisa se converter, você precisa mudar de vida. E muitas das vezes Deus quer levantar profetas assim, e muitos têm se calado com medo do que as pessoas vão pensar, têm se calado com medo do que as pessoas vão imaginar de você. Mas Deus manda dizer para você: abre a tua boca de profeta, não tenha medo do que as pessoas vão pensar. Você foi chamado para ser luz, para ser sal e ser a diferença nessa terra.